Olá para todos. O que acontece com a pessoa quando ela recebe o Espírito Santo? A pessoa será conhecida pelos seus frutos, ou seja, ela dará frutos, e não por manifestações, como vemos por aí. Muitos tentam identificar uma pessoa como tendo o Espírito Santo só porque fala em línguas, como exemplo, ou até mesmo por manifestações como estas que tem em algumas igrejas. Mas a pessoa, na verdade, ela é identificada pela comunhão com Deus e não por manifestações. Esta é a forma de identificação. Em Atos 5, verso 32, lá diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Ou seja, para receber o Espírito Santo, primeiro tem que ter comunhão com Deus, tem que se converter. A pessoa que fala em língua ou tem manifestações, mas vive no pecado, essas manifestações ou línguas estranhas podem não vir de Deus. Poderá ser da carne ou até mesmo algo maligno. 1 João 16,8, lá diz que o Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Ou seja, a pessoa será convencida que vive no pecado e deixará a sua vida pecaminosa. O crente que não aceita a sua condição de pecado não tem o Espírito Santo. Veja que Israel no deserto recusou a voz do Espírito Santo e morreram prostrados no deserto. Hebreus 3, verso 7. Lá disse: Hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração como Israel no deserto, no dia da tentação no deserto. O Espírito Santo falava através de Moisés e eles não ouviram. Hoje, o Espírito Santo fala pela palavra de Deus pregada e pela Bíblia. Recusar a voz do Espírito Santo sofrerá a mesma pena que Israel sofreu, conforme Paulo disse em 1 Coríntios 10. Então ficou o alerta aqui. Paulo deixou o alerta. Veja em 1 Coríntios capítulo 10, quem recebe o Espírito Santo é transformado por ele. Ele ouve a voz do Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, a pessoa se convence, aceita, o Espírito Santo opera na vida da pessoa e transforma e regenera a pessoa. Ela é regenerada e transformada. Veja em 1 Samuel capítulo 10, verso 6, Samuel disse a Saul: O Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás em outro homem. Veja, o Espírito Santo se apoderou dele e ele foi transformado em outro homem. Quando o Espírito Santo se apodera de alguém, ela é transformada. A pessoa que vive no pecado e diz que recebeu o Espírito Santo, ela não recebeu. Ou o crente que se converteu à religião e continua no pecado, ela não recebeu o Espírito Santo. Se converteu à religião, mas não ao Evangelho. Também vemos que é impossível o Espírito Santo se apoderar de alguém e ela continuar a mesma coisa. Veja que quando Saul se rebelou contra Deus, o Espírito Santo se retirou dele. 1 Samuel 16, 14. O Espírito Santo não habita no pecado. A pessoa recebe o Espírito Santo quando se converte de forma genuína e o Espírito Santo se afasta quando a pessoa volta ao pecado. Se a pessoa voltar ao pecado, ele vai se afastar da pessoa, como foi no caso de Saul. Veja que Saul recebeu o Espírito Santo e foi transformado em outro homem. E depois o Espírito Santo se retirou e se apoderou dele um demônio. Saiu o Espírito Santo e entrou um demônio e o perturbou. Uma das funções do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado. Se ela resistir, ele se afastará definitivamente da pessoa. O Espírito Santo não vai tentar convencer a pessoa do pecado para sempre. Haverá um limite, como foi no tempo do dilúvio e também outros tempos. Na geração do dilúvio, Deus disse: O meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, para levar ao arrependimento. O tempo foi 120 anos. Israel no deserto teve 40 anos.
Eles resistiram ao Espírito Santo por 40 anos e morreram prostrados no deserto. A geração do dilúvio resistiu por 120 anos e morreram pelas águas. A pessoa, quando recebe o Espírito Santo, discerne a vontade de Deus, pois é algo espiritual. Mesmo que não tenha um bom conhecimento teológico, mas o Espírito Santo é quem vai guiar a pessoa. 1 Coríntios 2, versos 14 e 15 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque parece loucura, e elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual, ele discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Então as coisas de Deus, a vontade de Deus, o que é pecado e o que não é discernido espiritualmente. Tem pessoas que mal sabem achar na Bíblia, mas ela é transformada pelo Espírito Santo. E já existem teólogos, pessoas vomitando teologia. Teologia está na moda. Para quem não sabe, está na moda. Mas tem gente que decorou a Bíblia, entende tudo de teologia, mas não é salvo. É apenas um comércio. Paulo disse, aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então existe um paralelo entre teologia e o conhecimento da verdade. Eu já conheci pessoas, mulheres, né, cabelinho branco, saia, chinelinho de dedo, pobre, mal sabe ler. Só lê a Bíblia, passagens assim, mas não sabe nem interpretar, mas tem unção, tem o Espírito Santo, pessoas usadas por Deus. E já tem teólogos na internet e tudo mais, vendedores de livro. Fala apenas o que a pessoa quer ouvir, né? Não é nada espiritual, é só teologia mesmo. Né? Então existe um paralelo entre a teologia e o conhecimento da verdade. Então, resumindo, né, quem recebe o Espírito Santo tem a vida transformada. Quem vive no pecado não recebeu o Espírito Santo, ainda que fale em língua, ainda que caia, que rola, que gema, como tem por aí, mas não recebeu. Pode ser da carne ou até mesmo um espírito maligno, um espírito do engano, enganando a pessoa para que ela continue no pecado pensando que tem o Espírito Santo, mas não tem. Né? Claro, quem fala em língua tem o Espírito Santo, mas diz que ia ser transformada. Né? Foi transformada antes, que o Espírito Santo não é dado para pecador. Né? Então, na verdade, vai muito mais do que isto, mas eu fiz um vídeo resumido. Só resumido, mas vai muito mais além. É isso aí, se gostou, dá um cliquezinho aí para ajudar. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.